sessão já está sendo gravada. Então, Uhum. Ok. então, aqui, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Bioluz Talks. Hoje nós vamos ter o privilégio de ter uma convidada com um percurso acadêmico e profissional verdadeiramente inspirador. Ela é arquiteta, urbanista e engenheira civil, atualmente embaixadora da usina Design e Iluminação, possui pós-doutoramento em eficiência energética e energias renováveis e é doutorada em engenharia e ciência dos materiais pela Universidade Federal do Paraná. Ao longo da sua trajetória, tem desempenhado um papel ativo na investigação, no ensino e no desenvolvimento tecnológico, sendo atualmente coordenadora do Departamento de Inteligência Artificial, Controlo e Automação do Instituto de Engenharia de São Paulo. Integra ainda o Comitê Técnico do Green Building Council Brasil e os comitês técnicos da ABNT, além de atuar como co-curadora do projeto Prédio Eficiente da Euroside. Na área acadêmica, é professora de pós-graduação em instituições de referência, como o IPOG, a Universidade Mackenzie e a Universidade de Belas Artes de São Paulo. A sua experiência ultrapassa fronteiras, tendo participado como palestrante, conferencista e section chair em congressos internacionais realizados em países como Singapura e China, contribuindo para o avanço das discussões sobre energia, sustentabilidade, inovação e tecnologia. É com enorme satisfação que vamos recebê-la hoje aqui e que vai ter uma conversa sobre um tema que desperta cada vez mais interesse entre os arquitetos, designers e mesmo os lighting designers, que é o lighting design de luxo. Aura, seja muito bem-vinda ao Bioluz Talks e é um prazer tê-la aqui conosco. Certo? Obrigado, Ana. Obrigado a todos que estão aqui assistindo com a gente. É sempre um grande prazer falar aqui do Brasil, aí para vocês também em Portugal. Sempre é um grande prazer poder ultrapassar essas fronteiras, né? Para a gente estar emanando também toda essa questão do conhecimento, que não deve ficar guardado só no coração do profissional, e sim dissipado aí, né? A todos os outros profissionais que estão aqui para nos ouvir. Olha, nós hoje vamos fazer um Biotalks um pouquinho, que vai ser talks mesmo. Bioluz Talks hoje vai ser mais um bate-papo. Eu tenho algumas questões, eu inclusive deixei uma espécie de um inquérito quando vão fazer a inscrição, então eu busquei dentro daquilo alguns temas para a gente estar falando e para a Áurea estar respondendo, e também aos que estão aqui presentes também podem interromper, podem perguntar, podem colocar questões, ainda mais que nós somos hoje poucos, mas que sempre há possibilidade para isso. Então, aqui um pouquinho. Antes da gente falar propriamente do Lighting Design de luxo, gostaria de conhecer um pouco mais da sua trajetória. Como é que surge a sua paixão por iluminação? Já estou há 26 anos, né, formada em arquitetura e trabalhando há muitos desses anos com projetos residenciais e corporativos, tanto na nossa unidade no Paraná, quanto na nossa unidade em São Paulo. E nesses anos, a percepção sempre era, Ana, muito do conforto térmico, do conforto acústico, por estar numa região também fria no sul do país, então essa identidade era algo assim muito, muito próximo dos nossos clientes. E assim foi os nossos estudos na academia e junto no escritório, sempre voltado a esse setor, preocupada também com o meio ambiente. Então, tanto a pós-graduação, o mestrado, o doutorado, era sempre engenharia dos materiais, né, para contribuir com isso. E daí, estando junto ao pessoal da Universidade de Pequim, no sanduíche do doutorado,
eu percebi que eles estudavam luz, né? E era uma coisa assim muito diferente da nossa. A luz era o fechamento de todo o projeto de conceitualização sensorial do cliente. E lá estavam projetando um hotel, né, que estava em ruínas, eram ruínas. E o pessoal de design de interiores e de arquitetura, que não era do meu grupo de engenharia, que eu fiz em engenharia e ciência Uhum. dos materiais, meu doutorado, eles eram na área de arquitetura e design de interiores. E eles faziam um doutorado em iluminação. E eles Ah, que legal. começaram a fazer um retrofit, né, dessas ruínas. E aí o comentário era que eles iam usar lâmpadas de 1 watts. E eu fiquei pensando, eu falei, mas isso não é possível. Não é possível eles trabalharem com isso, né? Por quê? Porque a gente tinha, naquele momento, né, 2013 por aí, a passagem do fluorescente para o LED. Então era muito desconhecido tudo no nosso país. Mas a China já estava à frente de tudo isso, né? Entendendo as lamparinas, entendendo o processo de iluminar de uma forma diferente. E aí, toda a composição do projeto era elencado a então não o fluxo luminoso, e sim as potências daquelas lâmpadas e luminárias que eles iam utilizar como spot, pendentes, iluminação de piscina, enfim. E aquilo me chamou bastante atenção. Só que o que menos me chamou atenção, e é o que menos a gente naquele período olhava, era para a iluminação interna versus a iluminação externa. Se eu estava numa montanha com um monte de ruínas, onde tudo era verde e ainda tinha um grande rio, né, que se passava pelaquele local, também escuro, o que mais, né? Qualquer ponto de iluminação que houvesse era uma exposição de um fluxo luminoso muito grande. Então, não tinha parado para pensar no contexto do projeto. E eles estavam certíssimos, né? E o bacana fora do país é que tem muito esse incentivo, né? O grupo que era um grupo hoteleiro, então se envolve com as universidades e o projeto é feito na universidade e depois, né? Que eu vim embora, o meu período foi bem pequeno, eles foram lá, fizeram toda a reestruturação, até me mandaram um vídeo depois, né? O coordenador geral deles veio ao Brasil num evento da Expolux, da Abilux, há anos atrás, e foi muito interessante, porque hoje, né, existe, é um grande resort e tudo deu muito certo. Tanto deu certo o estudo, né, do design de interiores e o fechamento com a luz. E a partir disso, eu comecei a estudar mais e mais a luz, né? E a Universidade de Belas Artes me convidou há 9 anos atrás, professora, nós precisamos de alguém que ensine projeto luminotécnico. E eu falei, então vamos lá, peguei a NBR e comecei os cursos. E ele começa, né? Esse é um curso muito inédito no Brasil, que eu acho que é um dos únicos. Ele ensina fazer o luminotécnico, fazer o elétrico e juntar os dois. Que é isso que um arquiteto, um designer precisa. Ele precisa Exatamente. saber também como é. Tem interruptor? Não tem? Vai uma fase? Vai um neutro? Precisa de Sim, retorno? sim. Não, é só isso. Ele não precisa calcular quadro de distribuição, nada mais do que isso. Mas isso ele precisa saber. Então, é um curso que está aí há 9 anos, né, no mercado. Parece um curso tão simples e é o que resolve a vida, né, de vários profissionais, além dos outros cursos, né, que eu ministro aí, mas você vê o que o start deu na simplicidade, Sim, né? sim. Na Sim, simplicidade. sim. Olha, você acabou respondendo a segunda questão, que era justamente eh, a sua visão no papel da arquitetura e qual o projeto que seria mais marcante. Você já me respondeu aqui com a questão desse que foi no pós-doc. Agora, aqui, entrando nessa parte do lighting design de luxo, que é o nosso tema, o que que é lighting design de luxo? Quando nós Quando falamos em light design de luxo, quer continuar, Ana?
Não, o que eu quero Não, saber é foi isso, o bem. que é do, quando a gente fala em lighting design de luxo, o que que é que nós estamos falando? O que que vai definir a natureza desse projeto? Que isso é que é importante, que quando a gente fala em Sim. lighting design de luxo, as pessoas olham, por quê? Porque é para pessoas que têm um budget mais alto, se não tem, mas o que que é realmente o lighting design de luxo? Olha, quando nós falamos em light design de luxo, nós estamos a falar da capacidade de transformar a luz num elemento visível, mais profundamente presente na experiência do espaço. Então, um projeto dessa natureza vai muito além da escolha da luminária sofisticada ou da tecnologia avançada, como nós podemos ver nos nossos projetos aqui no Brasil e fora dele. Trata-se de se comprometer com a arquitetura, com os materiais, com as proporções e, sobretudo, com as pessoas que ali irão viver e viver confortavelmente. Então, o que define um projeto de iluminação de luxo é a capacidade de criar uma atmosfera de conforto visual, de identidade. Cada detalhe é pensado para que a luz valorize o espaço de forma natural, elegante, atemporal, sem protagonismo excessivo, mas com impacto emocional significativo, que é isso que a gente leva em consideração. É porque eu tenho uma maior dificuldade, eu tenho um curso aqui em Portugal, que eu dou um curso que eu dou online pela Referência Behavior, eu dou um curso de design de iluminação, eu estou na segunda turma, e o que eu tenho sentido mais dificuldade com eles é porque eles querem saber qual é os looks mínimos que tem que ter, qual é o mínimo que tem que colocar dentro dos ambientes para ter uma boa luz. E o que eu explico para eles é que não existe um mínimo nem um máximo, que nós temos que sentir, que nós temos que fazer os níveis de luz, fazer essas hierarquias, certo? E eu tenho, assim, a maior dificuldade de passar isso para eles, porque parece que eu encontro uma barreira e até uma crença um pouco limitante em relação a isso. Para eles, o lighting design é fazer cálculos e colocar a luminária com aqueles cálculos. E o lighting design é Sim. muito mais do que isso. Eu tinha uma coluna, até complementando, eu tinha uma coluna na Lume Arquitetura, há um tempo atrás, há uns anos atrás, antes um pouco da pandemia, eu fiz uma série de colunas e tive a oportunidade de fazer a, a número 100 da Lume Arquitetura. E entrevistei alguns lighting designers aqui em Portugal. E a grande maioria deles, principalmente os que foram estudar em Londres, né, como a Paula, como a, a Diana, que foram estudar em Londres, e elas falaram, o que elas menos pegavam era no cálculo de iluminação, era sentir a iluminação dentro do ambiente. E às vezes eu sinto uma enorme dificuldade de estar passando isso para os meus alunos, para eles perceberem que iluminação é muito mais do que cálculo, certo? É que um Posso, bom posso, projeto, ele depende disso, né? Ele É, depende de um cálculo, até para que sim, eu possa entender dentro de Alux como é que ele está fazendo, né? sim, As sim. suas ilhas, as suas curvas e tal. Mas a percepção do bom iluminado por uma pessoa que tem, sei lá, 20 anos e para uma pessoa que tem 60 anos, a é percepção é diferente. diferente. É diferente, sim, sim. E é isso que eu tento passar e que às vezes, pronto, fica um pouco complicado. E na sua perspectiva, qual é a diferença de um projeto bem iluminado e um projeto de iluminação verdadeiramente luxuosa? Bom, um projeto bem iluminado, ele sempre garante funcionalidade, conforto visual, né? Visibilidade. Já um projeto verdadeiramente luxuoso, ele vai além desses pré-requisitos básicos. Ele tem que despertar emoção, criar memórias, estabelecer uma ligação sensorial entre o humano e o espaço. A diferença está na intenção, está na precisão do projeto. Né? Num projeto de luxo, a luz é cuidadosamente modelada para revelar as texturas, o detalhe do quadro,
detalhes de elementos arquitetônicos, criar profundidade, adaptar-se aos diferentes momentos do dia. É uma iluminação que não apenas ilumina, né? Mas ela interpreta a arquitetura e enriquece a experiência humana naquele ambiente. Então seria mais ou menos não, seria o Human Centered Lighting, quer dizer, o homem no centro de Uhum, todo esse processo, né? E nós fazendo essa relação, Neurolighting também, fazendo essa sim. ligação do utilizador do espaço com aquele próximo espaço, até através da iluminação. É isso, Áurea? É exatamente isso, né? Criar memórias, estabelecer a ligação sensorial daquele espaço, aquela vontade de retornar naquele espaço, né? Aquela vontade de retornar naquele resort, naquele restaurante, naquela igreja. Tudo isso que te cria memórias, né? E que muitos e muitos anos atrás a gente achava que era só uma memória arquitetônica, do elemento arquitetônico. Mas não, é uma modelagem em relação à textura, à iluminação e todos os outros elementos, que enriquece essa experiência. Eu Exatamente, não sei se vocês exatamente. tiveram a oportunidade de ver. Eu hoje, por acaso, repostei no LinkedIn, não sei se a Ana viu, a iluminação da Sagrada Família em Barcelona. Não sei se. A iluminação não, a inauguração, A inauguração. onde eles Eu revelam. vi, Eu Viu vi. o vi, vídeo? eu É, vi. Não, não vi o vídeo, eu vi o relato no Instagram, ainda não vi o vídeo. O eu vi vídeo o vídeo porque eu vi na televisão e eles top. estavam. Porque no vídeo eles começam absoluta escuridão e começa a entrar luz como se fosse aquela entrada pelos vitrais, não é? Por ali Sim. acima, com cor, em que uma pessoa quase de uma forma cénica vê o feixe de luz a entrar de um lado e do outro, e a iluminação brutal, espetacular. Eu acho que estava muito bem conseguida, mas é assim, eu acho que hoje em dia nós temos muitos meios, havendo capacidade económica, temos Sim, sim. muitos meios para fazer coisas que são não são estáticas, ou seja, Sim. o que é hoje não é igual ao que é amanhã. Eu antigamente, quando trabalhava com lâmpadas de descarga, que ainda sou desse tempo, era muito mais complicado e mesmo até a gestão de iluminação era muito mais complicada. Hoje em dia, pá, eu a ver aquilo hoje estava maravilhada. Eu repostei aquilo e disse: como é que diz? Light enhances perfection. Está Aham. espetacular, muito bem, muito Incrível, bem. né? É, Incrível. Recentemente eu fui numa igreja na cidade do interior aí de São Paulo, e é assim uma cidade muito famosa, sabe? Entre seus templos, né, e arquitetura antiga, nem vou citar a cidade, né, que eu não sei quem foi o light design, não vai ficar legal. E assim, e claro, né, eu falei, meu esposo, vamos à missa, né? E lá fomos à igreja, toda branca e azul claro. Dentro eram todos os santos, quase do tamanho da gente, sabe? Uma igreja lindíssima. Olha, tem mais de 200 anos. Aí a missa sempre começa ao entardecer, né? Quando nós entramos, toda a iluminação estava acionada. Branco, branco, tudo 6000 muito Kelvin. branco. é. Olha, eu deveria ter pego o celular e olhado pelo luxímetro simples, mas não veio, não O caiu a ficha, porque eu fiquei espectrómetro. tão agoniada e tão chateada, porque a cidade tinha feito o retrofit da iluminação. Igreja belíssima, belíssima. E aquilo pareciam aqueles holofortes, sabe, de show, assim, na temperatura de 6.500 Kelvin, com fluxo luminoso muito alto. Eles acabaram com a igreja. Acabaram com a igreja. Aquilo era tão branco, que você parecia assim que estava chegando. Sabe aqueles filmes Um que tem aquele iglu. negócio? Estava a entrar no iglu. Aham, aham. Acabou com todas as imagens.
acabou com todo o altar, lindíssimo. E aquilo tu fica, né? Tu fica 1 hora na missa, mas já fica um pouco agoniado, porque aquela luz já te deixa, né? Vamos embora, vai. Meu Deus, fiquei com tanta dó, sabe? Eu falei, olha, um erro tão. É Grosseiro, bárbaro, né? É tão triste, grosseiro. né? Mas É, pelo menos aí no Brasil, eu sinto que os light designers ou lighting designers são pessoas que são consideradas no meio. Aqui em Portugal, eu acho que são muito poucos. sim. Há três. A Ana acabou de falar na Paula Rainha e na Diana Del Negro. É. E depois temos mais um ou dois, mas Tem uns já o estão Eduardo velhotes. Gonçalves e tem o que eu lembro, tem o Eduardo, assim, por alto eu tenho o Aquele Eduardo. Há um que também faz monumentos, que é dali de Coimbra, da Glu, que é o. Como é que ele se chama? Da Glu Projetos. Eu digo-lhe já. Eu Que conheço a Paula, a, a Diana Del Negro, que agora a Diana está mais no Brasil do que aqui mesmo em Portugal, ela faz mais pois, trabalhos no Brasil do que aqui. É, porque aqui não é valorizado. não, não é? Olha, é uma dificuldade para mim como Mas aqui lighting no Brasil design. também não é. Aqui também não é valorizado. Às vezes penso, tenho 20 e tal É, anos de trabalho em é iluminação, uma pena, né? dei É 20 uma anos de pena. formação em iluminação e de repente penso, mas o que é que uma pessoa faz com isso? Não é valorizado. As pessoas, porque É. efetivamente eu sempre trabalhei em marcas, trabalhei na Philips, trabalhei na Schroeder, agora trabalho na LTX, são marcas de iluminação, e eu estou a dizer isto, nós estamos aqui as três um bocadinho na conversa, não é? Portanto, acho que estamos à vontade, não é? Sim, sim. E sinto que, efetivamente, por onde começou a conversa. O projeto elétrico é importante, a arquitetura é importante, o projeto elétrico, o projetista da parte elétrica pede-nos o cálculo luminotécnico, nós fornecemos o cálculo Sim, luminotécnico, utilizamos a nossa sensibilidade, que varia por cada um de nós, e com base nas normas, em Portugal, e imagino que no Brasil seja semelhante, mas em Portugal, tudo o que são espaços públicos e hospitais, escolas, a maior parte dos sítios responde a normas, em que as normas são meramente indicativas, mas ainda assim são sim, normas que uma Sim, pessoa tem que ter como base. Para poder ter certificação energética de edifícios, por exemplo, sem a sim, qual uma pessoa depois não tem licenças para habitar ou para seja para o que for. Portanto, há aqui começa-se mas depois é a sensibilidade de cada um. E acima de tudo, não há dinheiro em Portugal. Eu acho que não há as pessoas com muito dinheiro, essas são poucas, ou seja, a taxa de ricos em Portugal é muito fina para se ter um sim, light designer a ir a partilhar o projeto com o arquiteto e fazer uma casa ou um. Portanto, ao bem que se trabalha para o Estado, e é muito complicado, e está fechado a sim. 4 ou 5 pessoas. A Ana está a dizer que sim, está cá há mais anos, está aqui em uhum, Portugal há tantos anos, se calhar quando eu trabalho aqui, não é? Sim, eu Ah, tenho 24 anos de Portugal e eu tive no meu curso de design de ambiente, nós tínhamos iluminação e acústica. Eu venho do tempo da lâmpada incandescente, depois da lâmpada fluorescente tubular, depois da lâmpada fluorescente compacta. Eu ainda peguei o início da fluorescente tubular alvorada, que foi uma mudança. o que é eh, isso? Alvorada? a alvorada que ela tinha, ela era 2.700 Kelvin, então ela era um pouco mais, não era uma lâmpada muito branca, porque a fluorescente tubular, para que nós fizéssemos as sancas, eram lâmpadas As tubulares, fluorescendo ok. as tubulares. E surgiu essa alvorada. Se a gente não especificasse em projeto que queríamos a fluorescente tubular alvorada, metiam aquela super branca, né? Depois peguei a parte da lâmpada de halogênio Eram e espetaculares as lâmpadas de halogénio. A pena é que
98% da sua potência é calor. Exatamente. E depois, quando eu vim para cá, que eu fui fazer o doutoramento, é que a minha orientadora, eu falei com ela, falei, que era uma coisa diferente, já fiz sobre design inclusive e tudo, e ela me falou em fazer sobre iluminação, que era uma das saídas de estudo também do estudo. E eu tive o privilégio de ter o Vitor Fajão como co-orientador. E o Vitor Fajão, naquela época, estava mais novo e com mais gás para fazer as coisas, e o Vitor já está, como é óbvio, envelhecendo, né? Estamos todos. Mas é como tudo. E, mas aí foi aí que eu fui começar a trabalhar e entender. E o Vitor, na altura, quando eu estava fazendo o doutoramento, o Vitor era totalmente contra ou a lâmpada de LED. Ele não gostava, ele fez um estoque na casa dele de lâmpada incandescente, fluorescente tubular, fluorescente compacto, que o Vitor não gostava. Então, eu, para tentar aprender um pouco mais sobre a lâmpada, o LED, eu tive que fazer uma série de cursos no Brasil com o Alexandre Rautenberg, fui fazendo uma série de cursos, me encantei também com a parte com o Wilson, com a FASA, com a fibra ótica, e foi isso que me ajudou a ter essa abertura até aqui em Portugal. Mas eu sei que é muito difícil, são poucas pessoas que chegam para mim. Eu tenho um cliente em Extremoz que ele fala mesmo, ele é presidente da Junta de Freguesia de Extremoz e ele me pediu para fazer o projeto de iluminação. Foi até a arquiteta que estava desenvolvendo o projeto de arquitetura, né, de interiores, que indicou meu nome. E nós trabalhamos, o projeto ficou lindíssimo, certo? E ele falou comigo, falou, a escolha foi certa. Se eu não tivesse posto uma lighting design aqui, não ia valorizar o projeto da arquiteta. A arquiteta também ficou super satisfeita. Agora, são poucos que reconhecem isso, né, Inês? E você É, sabe disso. São poucos que reconhecem, né? É difícil, é difícil. Então, vamos lá, vamos continuando aqui. E como é que a iluminação pode valorizar a arquitetura e também reforçar a identidade do espaço? A gente já vem falando um pouco disso, né, Auri? Como é que isso sim. vai acontecer? Como é que nós podemos ver essa identidade desse espaço tá reforçada quando nós estamos desenvolvendo projeto de lighting design, certo? Sim, a iluminação ela tem a capacidade única, né, de revelar aquilo que a arquitetura pretende comunicar. Então, ela pode destacar volumes, enquadrar pequenos percursos, valorizar materiais nobres e também ela pode criar a hierarquia visual que orienta o olhar, né, do cliente de forma bem intuitiva. Então, quando bem concebida, né, ela valoriza e reforça a identidade do projeto arquitetônico, tornando o quê? Mais expressivo, mais memorável. Ela apresenta uma camada emocional à arquitetura. Então, a luz, ela ajuda a traduzir os conceitos de sofisticação, acolhimento, exclusividade, ela auxilia na contemporaneidade de de toda a valorização, reforçando sempre muito a identidade da arquitetura. Sim. E quando a gente fala em arquitetura, fala também nos interiores, que a gente esquece que não é só Sim, arquitetura, mas a parte dos interiores. Os interiores também precisa dessa hierarquia, né? sim. Para até se perceber o espaço. Você não concorda, Aura? Isso, a valorização dos materiais, né, que você faz no olhar de forma bem intuitiva, né? O que é para olhar, né, nesse ambiente? É esse abajur, é esse quadro, sei lá, o gorgurão utilizado na poltrona, entendeu? É essa comunicação, né, que a gente fala, a arquitetura, ela promete comunicar. Então, a arquitetura de interiores também, enquadrando percursos, volumes, estratégias de percepção e sofisticação.
E quando a gente fala também na iluminação dentro dos interiores, nós temos que pensar aqui também na questão dos 65+, que hoje eles estão muito ligados na tecnologia, estão ligados, têm telefone, estão ligados na inteligência artificial, e essa iluminação também tem que valorizar esses interiores, até para eles estarem utilizando também, né? E Sim. a terceira idade vai precisar de um pouco mais de luz, não porque ele não está enxergando, mas porque tem aqueles todos os problemas que nós vamos encontrando a nível da visão, né? No próprio espectro, né? É. Isso aí. Então, vamos lá. E quais são as principais tendências que estão atualmente a influenciar os projetos de iluminação de luxo? Tem Bom, alguma... atualmente nós observamos assim uma procura crescente por soluções mais minimalistas, né? Então, minimalistas e integrando ao design de interiores. Então, onde os equipamentos eles tornam praticamente invisíveis. Então, iluminação periférica, iluminação de rodapé, alguns abajur, algumas arandelas, então muito menores, né? E outra tendência bem relevante é a iluminação centrada no ser humano, que Sim. considera, né, os ritmos biológicos e o impacto da luz no bem-estar do usuário. Então, há uma valorização grande, crescente da personalização, permitindo que cada espaço tenha cenários específicos adaptados às necessidades e preferência dos usuários. Como a gente pode ver na empresa a qual eu trabalho, né, sou embaixadora, a Usina Design, a preocupação com o quê? Com a paleta de cores. Isso é uma personalização do produto que permite ter essa conversa, atingir esse cenário específico no design de interiores e também ter a tendência de considerar o impacto dessa luz no bem-estar que ali está sendo projetado. Muito voltado ao quê? Ao aconchego, à biofilia, né? Trazendo esses elementos, as cores terrosas, as cores esverdeadas, como sálvia, como canela, como chumbo, tudo que traz da natureza para esse cenário do design de interiores. E aí vem entrar também a questão da tecnologia, da automação, da domótica, que tem vindo a crescer muito também, esse interesse por essa parte da tecnologia e da domótica e mesmo da inteligência artificial, certo? Sim, a tecnologia está tornando a iluminação mais eficiente, intuitiva e principalmente personalizada, criando cenas, né? E o sistema de iluminação ele permite que a luz acompanhe diferentes momentos do dia, atividades, home office, por exemplo, pois estado de espírito, criando experiências mais fluidas e confortável para aquele momento do dia e da noite, né? Então, a inteligência artificial, ela deverá ampliar ainda mais essa capacidade, permitindo que os sistemas aprendam, né, hábitos, antecipem necessidades, otimizem automaticamente conforto, eficiência energética, bem-estar. Então, o verdadeiro avanço dessa tecnologia, ele não está só na tecnologia em si, mas na forma como ela vai tornar a experiência humana mais elegante, mais sustentável e vai transformando esse segmento. Então, por trás dessa tecnologia, preciso o design de interiores, preciso o arquiteto que crie essa experiência, essas cenas, né? No software de Alux Evo, quando você começa a fazer os seus cálculos, você consegue ter lá as suas cenas. Então, algumas lâmpadas ligadas, outras não. Utilizar a iluminação natural e a artificial juntas. Como é que fica no entardecer, por exemplo, em um bistrô?
né? Então, tudo isso faz com que você resolva dentro do software de Alux a melhor proposta e a melhor ambientação de projeto luminotécnico para que depois você passa ao técnico aqui no Brasil chamado integrador, que é ele o responsável para tornar aquilo possível dentro da tecnologia de automação da inteligência artificial. Que aqui É seria um fantástico. engenheiro eletrotécnico. Eletrotécnico. Em Portugal seria engenheiro eletrotécnico, o integrador, é isso que você está a dizer? Ai, que legal, que legal. Aqui nós Sim, temos o eletrotécnico, então, que cuida muito de dados, muito de automação, muita da performance toda, e nós temos o integrador, que é como um técnico, né? Que ele faz o curso em uma empresa, por exemplo, uma Schneider, uma Finder, uma Positivo, seja qual for a empresa de automação, e ele pode, então, fazer as instalações de automação trazendo materiais dessa empresa. Ok, então esses somos nós, pronto, já percebi. Esses são os fabricantes, já percebi, somos nós. sim. Ok, ok. É um Se pouquinho vocês desse. aí, que nem tem na empresa de vocês produtos, vocês certificam pessoas comuns, como arquiteto, técnico, quem quiser, né? Nós podemos também, como profissionais, ir lá fazer o curso e fazer todo o processo dentro da edificação, É utilizando fantástico. aquela tecnologia. Fantástico, fantástico mesmo. Fantástico. Vamos aqui então mudar um pouquinho, vamos falar sobre a sustentabilidade. Hoje em dia é quase uma palavra que entrou no nosso dicionário, que é as questões da sustentabilidade. Então, como é que é possível conciliar o luxo, o bem-estar e a sustentabilidade num mesmo projeto, Áurea? Não é só possível, como se tornou essencial, né? O conceito contemporâneo de luxo está cada vez mais associado à responsabilidade social, responsabilidade ao meio ambiente, à longevidade e à qualidade de vida. Então, projetos de iluminação bem concebidos, eles utilizam, sim, tecnologias eficientes que vão reduzindo os desperdícios energéticos. Então, Sim, empresas a qual se preocupam muito com a potência instalada em seus equipamentos, que tenham aí uma potência instalada baixa, durável, eles promovem conforto visual, bem-estar e mais, né? O verdadeiro projeto luxuoso também é um projeto consciente do impacto ambiental que ele trará a todo esse universo. Então, não é possível, como se tornou essencial essa questão da sustentabilidade nesse futuro. sim, sim. E como que você vai imaginar o futuro do lighting design de luxo nos próximos anos? Não só no Brasil, e podíamos pensar até aqui em Portugal e no Sim. exterior, e estendendo para cá, como é que você vê essa mudança de paradigma? Qual o futuro desse profissional do lighting design de luxo? Que aqui vai estar incorporando o neurolighting, a iluminação integrativa, né? Vai estar incorporando todos esses processos, né, que nós vamos, aos poucos, tomando conhecimento e utilizando no nosso dia a dia, certo? E como é que se vê essa questão do futuro desse profissional? Não tem mais volta. Então, a iluminação ela deixará progressivamente de ser percebida apenas como um elemento técnico para assumir a responsabilidade do papel como ferramenta de emoção, de valorização dos espaços. E acredito que nós veremos uma integração cada vez maior entre a iluminação, a arquitetura, design de interiores, tecnologia e principalmente a neurociência. Os projetos serão mais personalizados, mais sustentáveis e mais centrados na experiência das pessoas. O futuro ele será marcado por soluções mais inteligentes, mas também mais sensíveis às necessidades humanas. Isso a gente já percebe desde a finalização da pandemia. Da Como a iluminação
terá um papel extremamente importante nos ambientes. Porque na pandemia todos ficaram obrigados a estarem confinados e nunca tinham visto as casas como um lugar de vivência, passaram a trabalhar, estudar, e isso agora, mesmo após a pandemia, eu não sei no Brasil como é que está, mas aqui na Europa tem muitas empresas que não abandonaram esse trabalho híbrido. Então, uns dias uma Sim, equipe vai, outros dias as outras equipes trabalham a partir de casa. E isso traz um grande avanço, né? E nós precisamos de ter uma iluminação para estarmos trabalhando, estarmos não só tendo o espaço de viver, né? De ver televisão, de cozinhar, mas também esse espaço também de trabalho, certo? E uma coisa que eu acho super importante, eu tenho me encontrado, inclusive, alguns clientes que me pedem a questão do retrofit. Então, fizeram os projetos com a iluminação ou iluminação de fluorescente compacta, a grande maioria tem dentro de casas fluorescentes compactas, e agora querem fazer o retrofit para a iluminação de LED. Como é que você vê isso? Que a gente já tinha falado um pouco sobre essa questão do retrofit, que tinha que ter muita atenção na questão do retrofit. Como é que você vê? Porque também é uma questão de sustentabilidade, né? As pessoas fazer o retrofit para o LED já tem uma diferença enorme a nível até de energia, né? sim. De gastos energéticos e tudo. E como é que você vê? Não sei se você tem muitos projetos aí no Brasil nessa área do retrofit. Além do domínio técnico da substituição e até mesmo, né, no corporativo de todos os cálculos necessários em função das nossas normativas, a gente precisa muito, como fundamental, desenvolver a sensibilidade estética, né? Como capacidade de observação do nosso plano de trabalho, da compreensão de todo o comportamento e toda a relação, né, que terá nesse ambiente, seja ele residencial, seja ele corporativo. Então, não é uma mera troca, né? Não é uma mera substituição de o que era uma fluorescente hoje vir para um LED. Existe uma experiência. Então, a primeira coisa é ter um profissional que ele atue no mercado e que ele entenda, né? Como fazer isso? Se conseguir, se for rebaixo em gesso, muito mais tranquilo. Mas se não for, fica um pouquinho mais difícil, que daí a gente tem que fazer outras reformas através de eletrodutos e de tudo mais, para que a gente atinja, né, o que realmente a gente quer, que é ter essa diferença de excelência na substituição do retrofit, de Sim, sim. iluminação. É. Uhum. Inclusive, eu tive vendo um vídeo da Juliana e que foi muito interessante que ela falava justamente dessa questão de fazer o retrofit nas casas que não tinham, por exemplo, tinham só um ponto de luz. Eu já passei, tive essa experiência também. Eu fui fazer um projeto, era um projeto mais de decoração, mas tinha que entrar a iluminação. E o cliente, uma sala enorme, o cliente tinha um ponto de luz no meio da sala Uhum. e dois apliques, né? O aplique são as arandelas, pontos de arandela na parede. Uhum. Ele só tinha isso. E ele queria que iluminasse tudo, inclusive tivesse pendentes na sala, em cima da mesa de jantar. E foi até interessante, porque quando eu vi o vídeo da Juliana, eu vi que o que eu utilizei é o que normalmente se utiliza, que é a calha eletrificada, porque há essa possibilidade Sim, de colocar pendentes, né? é. E trabalhar com isso. E cuidado, né? Porque você pode trabalhar com isso, mas você pode acabar com o design de interiores e com toda a parte arquitetônica, porque daí você pega uma casa, né, uma casa com um estilo mais clássico, um estilo contemporâneo, e aí você vem com esses perfis, aí é complicado. É, Aí é é, melhor trabalhar algo de sobrepor, sim, talvez, sim. talvez
né, alguns outros elementos, é algo que precisa ser pensado, porque eu sempre É, falo, né, o que mais nós, arquitetos, esquecemos, que também não tenhamos tanto conhecimento com quem trabalha realmente todo dia com design de interiores, é exatamente isso. é, Esquece da história, apaga por cima, e o que mais você vê hoje é muitas obras que têm um estilo rústico, um estilo contemporâneo, um estilo totalmente clássico, sendo aí trabalhada com um monte de spot preto, né? sim. Então, chega a me doer, eu falo, gente, sabe? Então, esse é um cuidado muito, muito sério, entendeu? Querer iluminar, você pode colocar um belo lustre aí, com um fluxo luminoso muito, muito grande, e resolver a luminosidade, que é o que ele quer, do que cuidar com essa questão dos trilhos, dessas coisas, porque a arquitetura tem que conversar muito com isso, né? No caso dele, ele aceitou a minha solução, mas eu também fui procurar não um perfil muito alto, eu encontrei um perfil muito fininho, quer dizer, ficou Uhum. Em quase não, perspectiva. e é branco E da cor do teto, branco, aí né? fica só a percepção do fluxo luminoso, Sim, que é isso sim, que sim. ajuda a gente, graças a Deus, né? Então, isso foi o que eu fiz, porque quando você coloca com preto, fica, ai, Aí tem dá que ter mal, muito né? cuidado, muito cuidado. Dá mal mesmo. Verdade, verdade. Então vamos Funciona aqui. muito bem a nível comercial, a nível de lojas e a nível de exposições, museus, onde há obras de arte, É, funciona melhor. A nível residencial, depende muito da arquitetura e do design de interiores, não? é. E esse cliente, Inês, ainda tinha mais uma questão, porque ele, no meio de o móvel mais moderno, né? Ele é um advogado, e no meio todo esse móvel moderno que ele coloca, eu inseri alguns móveis mais modernos, um sofá que ele queria que foi em veludo azul. A primeira coisa que ele chegou e falou comigo, ele tinha comprado um piano de um quarto de cauda da Meu Yamaha. Deus. Preto, preto, preto. Eu conheço, porque eu estudo piano desde menina. Então, é preto, mas preto, e eu tive que segurar um pouco, porque senão ia ficar muito pisado. Mas no final eu consegui. Tive que pôr uma mesa de jantar de vidro para poder equilibrar aquele piano, porque ele foi um. Um O piano desafio, foi, um desafio. e ele tinha também uma cômoda antiga, daquelas bem. Ela era preta com dourado e foi assim, esse projeto foi um desafio. E depois o cliente ficou super satisfeito porque atingiu o objetivo que ele queria, né? Mas eu não pensei que conseguisse é, dar uma solução para aquele espaço. E foi Isso é o assim, mais importante. É quando é, eles e o ficam felizes. ele ficou super satisfeito, falou que a iluminação estava ótima, lógico que eu fiz, como ele tinha dois interruptores, eu pude fazer duas sessões, né? Inclusive aí em cima da mesa não acendia, acendia separado das outras, eu ainda consegui fazer isso, certo? Mas foi muito desafiador, foi mesmo, foi um desafio enorme. Bom, aqui mais uma coisa, Áurea. Se nós Sim, falarmos aqui da, da questão do lighting design, certo? A gente está aqui falando, tem poucos lighting designers, é, precisa de haver essa consciencialização da importância da iluminação dentro do projeto, tanto de interiores, quanto também dessa integração dos exteriores e mesmo dos jardins, que é outro desafio. Os jardins não podem ter um excesso de iluminação para não ter essa poluição luminosa, né? Então, eu queria que é, você me dissesse, assim, dentro da sua percepção, dentro da sua perspectiva, de quais são as competências fundamentais para os profissionais que querem atuar nesse mercado. É,
O meu já está bem extenso, porque eu ainda fui fazer neuroarquitetura e foi a melhor coisa que eu fiz, foi estudar também essa parte do neurolight, né, da iluminação integrativa. Mas que conselho que você poderia deixar para esses futuros profissionais ou profissionais de arquitetura ou de design de interiores que queriam abraçar também o light and design? O light design de luxo, ele precisa saber interpretar os espaços. Ele precisa compreender os materiais, dialogar com arquitetos, clientes, traduzir conceitos, entender o briefing, né? Entender o abstrato em experiências concretas. Então, a combinação entre o conhecimento técnico e a inteligência criativa é o que diferencia os profissionais light design. Eu diria para os estudantes de luz para irem além da tecnologia. É importante compreender a física, a fotometria, o sistema de controle, mas é igualmente essencial desenvolver repertório cultural, sensibilidade artística, conhecimento arquitetônico, conhecimento embasado em design de interiores, viajar, observar espaços, visitar hotéis, museus, projetos de residências, pode ser tão importante quanto frequentar os cursos técnicos. E mais, sempre estar interagindo, né, nesses grupos de design, de arquitetos, de WhatsApp, procurar também profissionais, né, se quiser também estar aí interagindo com o nosso Instagram, Áurea Vendramin. Então, todo esse repertório você vai criando através de informações que os outros profissionais vão lhe passando. E, claro, esse frequentar os cursos técnicos. A excelência na área nasce na combinação entre conhecimento, curiosidade, experiência. Esse é o desafio. Esse é o desafio. É estar no network, é estar assistindo esses podcasts, é estar interagindo nos grupos que estão estudando certas linguagens. Para quê? Para que a gente, então, cresça com mais intensidade, porque não existe o certo e o errado, existe o mal feito, existe o mal iluminado, tá? Porque a experiência está onde os olhos enxergam. E quanto mais eles enxergam combinação, eles mais irão enxergar que passou pelas mãos de um light design de luxo, de experiência e de tecnologia. Bom, Áurea, e aqui nós já estamos chegando. Eu não sei se a Inês quer pôr alguma questão para a Não, Áurea. eu acho que fomos falando um bocadinho, foi mais interativo, não é? Fomos Sim. falando um bocadinho e pronto, e acho que é fantástico uma pessoa conseguir trabalhar nesta área da forma como vocês fazem. Das pessoas que vou seguindo, assim, por exemplo, a Diana Del Negro, ainda no outro dia tive a assistir uma palestra que ela deu no Brasil, É, e é, ela é portuguesa, sim, portanto, sim. dizer, eu vou seguindo todos e vou tentando integrar-me e vou tentando estar ligada. Ahm, e pronto, eu utilizo isso no meu dia a dia, porque o meu trabalho acaba por ser dar apoio ao light designer, que em Portugal, 99% dos casos não são light designers, são engenheiros eletrotécnicos. Pronto, não existe o conceito, ou arquitetos, ou designers de interiores, vá. Mas são muito pouco light designers em Portugal. Vale a pena É, também você ver. Não sei se você. até coloquei aqui no chat, né, o nosso guia de iluminação residencial, Ah, que é fantástico. que é bem legal também, e ele traz assim informações. É um livro bem prático, né, Sim, de erros e fantástico, acertos, né, Ana fantástico. Cristina, que até eu quero
além desse, né, formatar um livro mais em iluminação interna e externa, que a gente estava conversando antes. Por quê? Porque é mais disso que o nosso público Sim. precisa, né? É mais Uhum. disso que a gente precisa estar aí trocando, né? Sim. Essas experiências entre nossos livros, entre os nossos materiais técnicos. Por quê? Sim. Porque muitas vezes a pessoa precisa de algo rápido, prático, Sim. e nesse guia ele tem muito prático. Ah, eu preciso resolver uma sala e eu estou com certa dificuldade. Então, você vai lá sei lá, 1 hora de leitura, você já observa o ambiente, fala, puxa, posso fazer isso, posso fazer isso. Então, quer dizer, a gente precisa dessas informações. E muitas vezes a gente até pede ao chat GPT, ou até mesmo, né, outras ferramentas, mas são ferramentas de inteligência, não são É. ferramentas De profissionais, sensibilidade. E de É. sensibilidade. né? E de Que sensibilidade. tem essa sensibilidade que nós temos trabalhando com luz há mais de 20 anos. É diferente, né? É uma experiência que você consegue relatar em seus materiais, nesse livro, por exemplo, que o quê? Vai fazer a diferença quando o profissional precisar. Aí eu preciso resolver isso. Então, pego o guia, pouco momento de leitura, está ali a solução do problema. Então, a Eu, gente trabalha muito isso. Como eu, resolver? Porque não adianta ter um monte de teoria e não ter solução. não tem solução. E uma coisa também que eu achei super interessante, que eu também adquiri, foi a questão do checklist. O checklist é fantástico porque Sim. ele consegue sistematizar o processo de, de Vou colar projeto. aqui no chat também. O que Vou é o colar no checklist? chat o checklist. Checklist é um checklist para o teu projeto luminotécnico. Então, todos os elementos que não podem ser esquecidos e como é que fica, né? Eles aí na hora da utilização dentro do teu material. Fala, o que eu preciso? Qual é a minha primeira etapa? O que eu devo resolver nessa e nessa etapa? Então, é um checklist para desde a iniciação do briefing até o final de entrega de projeto. Ele tem todas as etapas bem interessantes dentro do checklist. Bem legal também. Inclusive, quando eu falo em briefing, meus alunos olham para mim, mas o que é briefing? Eu falei, briefing é a parte mais importante que nós temos no Sim, projeto. Se nós tivermos um briefing mas é que muito bem estudado, antigamente a gente não estudava briefing. Então, a é, professora vinha lá de design de vez em quando, o que é um briefing? Perguntar qual é o cliente, se ele tem cachorro, se ele não tem cachorro, se ele precisa de um quarto, se ele precisa de 3. Então, quer dizer, era uma coisa muito mais voltada a uma percepção de sim, arquitetura. sim. Né? Não, era quase um questionário. Quando eu fiz E, neuroarquitetura, eu vi os meus colegas todos falando: o meu primeiro contato, eu mando um questionário para o cliente. Eu falei: nossa, sim, se eu mandar um questionário, meu cliente vira para mim, não quero mais. E é é, mesmo você perceber, você sentar com o cliente, ver o que que ele necessita e perceber. E eu tenho tido sempre muito feedback positivo quando eu vou, ou quando eu faço o briefing. O briefing, para mim, é primordial. Eu não sei trabalhar sem o briefing. Vou te ser Aí sincera, você não sei. vai, aí monta uma estratégia. A gente tem um curso livre aqui também, de 9 noites, de design de interiores da teoria à prática. Aí eu passo para o pessoal o questionário. Questionário exclusivos para tal ambiente, ou para um todo dentro de uma residência que for. Mas é o que você vai perguntar. Sim, Não é sim. que você vai fazer, é mais 2, é mais 1, é mais isso. Não. Dentro daquilo ali, você tem uma ideia de como conduzir 40 minutos, no máximo 1 hora, de bate-papo, mas específico. Porque daí você Sim, tem, eu não sim. posso esquecer disso, disso e disso com esse cliente. Então, você já vai batendo o olho, enquanto você vai batendo papo online aqui, ó, você já vai passando o teu Word ali, vai dizendo, opa, isso aqui é importante. O que é isso? Isso é mais isso é o que faz nós encontrarmos soluções diferentes que os outros profissionais não fazem. E no light design é exatamente a mesma coisa. Nós É essa precisamos ter mesmo esse brilho. personalização, se você... Então, quer dizer, o design de interiores junto com o light design, ou ele mesmo nas duas funções,
é o que bem se resolve hoje, né? Isso aí. Gente, eu peço desculpa, eu tô com uma alergia, então, às vezes eu estou espirrando aqui, suando o nariz, desculpa. Bom, então vamos Bom, lá. Vamos aqui vamos. no nosso encerramento. Então, para finalizar, como é que você pode resumir? Vamos ver assim, numa frase, o que que um lighting design de luxo é único? É como se fosse qual é que é a, a proposta de valor que o light design de luxo tem e que é muito importante que os outros profissionais não conseguem estar desenvolvendo, não é não consegue, mas não tem sensibilidade nem conhecimento para estarem desenvolvendo. Qual é o core business do lighting design de luxo? Olha, a verdadeira iluminação de luxo não é aquela que se vê primeiro, mas aquela que se sente. O design de luxo ele é responsável para essa fatia, aquela que se sente. A luz que valoriza o design de interiores, que promove bem-estar, que desperta emoções, que transforma espaços em experiências memoráveis. Isso é o verdadeiro significado do design de interiores de luxo. Bom, Áureo, quero lhe agradecer, certo? Nós chegamos ao final do Biolus Talks. Quero lhe agradecer essa partilha de conhecimento e em nome da Lux Mais, porque o Biolus Talks faz parte da meu brand, que é a Lux Mais Baiana Cristina Daré, certo? Eu Sim. criei o Bioluz justamente para fazer essa partilha de conhecimento, que é de profissionais que eu vou conhecendo, que eu vou respeitando principalmente, e que eu quero trazer para também dividir com todos os profissionais esse conhecimento. Então, eu quero te agradecer imenso, tá? Você ter estado aqui e ter partilhado com a gente essa questão do lighting design de luxo. Quero agradecer também a Inês por ter estado aqui presente. Na próxima, daqui a 15 dias, nós vamos ter mais um, certo? E mês de julho vai ser praticamente o último mês, porque mês de agosto é época de férias aqui. Mas no mês de julho nós ainda vamos ter mais dois Biolus Talks com profissionais fantásticos que vão vir aqui falar um pouquinho de iluminação, de neuroarquitetura, de neurolighting, do Human Centered Lighting, de ter toda essa visão de como nós podemos fazer esses ambientes centrados no ser humano, mas muito com essa vertente da sensibilidade, como é que as pessoas vão se sentir dentro desses espaços. E eu gostaria de fechar o Biolus Talks com uma frase hoje, que para mim foi muito interessante, que é o que diz, porque quando compreendemos o impacto da luz na vida das pessoas, deixamos de iluminar espaço e passamos a criar experiência. E é isso que a gente está aqui partilhando. Essas são as experiências que nós podemos criar no espaço com a iluminação, com a biofilia, com o design de interiores e mesmo com a arquitetura. Então, eu quero agradecer a Áurea imenso ter partilhado esse momento com a gente. Inês, muito obrigada por Muito ter estado obrigada às presente. duas. Incrível. Tá? E na Para mim é um próxima. luxo, é um luxo. Eu sinto-me aqui super privilegiada. Eu tenho as duas para mim e está bom. Obrigado, Inês. Obrigada, Inês, Obrigada por toda a Obrigada. mesmo. simpatia, né, por estar aqui também com a gente. Ana, com certeza muitos projetos virão, faremos muitas Exatamente. experiências, se Deus quiser, juntos. E um Exatamente. grande abraço a todos e até Para você mais. também. E Tchau, até Até mais, mais. beijinho. gente. Boa Tchau. tarde, Tchau, boa tchau. noite, bom Boa descanso, noite. tá, gente? Igual, igualmente. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Tchau.